A paz do Senhor, guerreiras. Eu vou deixar aqui um testemunho, né? Compartilhar com vocês a respeito disso. Porque eu achei muito assim forte mesmo, interessante, como Deus fala e como Deus trabalha, né? Sabe como que Deus fala na palavra? Muitas vezes você abre a Bíblia e começa a sair sempre no mesmo lugar. Comigo sempre foi assim. Antes eu abria a palavra, saía sempre em Ezequiel 40. E eu não via sentido naquele texto, falando das medidas do templo. Acho que ficou uns 6 meses isso. Aí eu tirava a palavra de novo. E no outro dia a mesma coisa. Abria a palavra, saía Ezequiel 40. Até que um dia eu falei, pai, hoje eu vou querer saber o que o senhor quer comigo aqui nesse mistério, onde só fala de medidas do templo. E comecei a orar sobre aquela palavra e Deus revelou ali algo assim de alto valor, de alto nível, algo profundo e escondido, que são as riquezas encobertas na palavra do Senhor, que dizia ali para mim que eram por degraus que se subia ao vestíbulo do templo, né? Degraus são orações, processo, né? E o vestíbulo, para quem não sabe o que significa, é como se fosse a entrada de um prédio, sabe? Como que chama ali, né? Um hall da entrada de um prédio, que foi onde o rei Assuero estendeu o cetro para a rainha Esther. Então é um lugar e um posicionamento espiritual muito valioso para nós, mulheres de Deus, que buscam algo da parte de Deus, uma resposta. Então aconteceu isso novamente, agora eu quero compartilhar aqui no canal, que eu tirava a palavra por esses dias tudo, e sempre no sorteio, porque eu uso muito a Bíblia online. Tava saindo muito Cantares capítulo 4, e eu bati o olho e saí assim, enlevaste-me o coração, amada minha, irmã minha, com apenas um dos teus olhares. E saía isso, eu falava, mas o que o senhor quer com isso? Tipo assim, eu não queria muito meditar nessa palavra, porque a gente já estudou Cantares. Mas quando foi ontem, falei, agora eu vou encasquetar nisso. O que o senhor quer disso, pai? O que o senhor quer falar aqui comigo? Fala comigo. Cheguei até a fazer um pré-estudo, mas depois aconteceu o imprevisto, eu tive que parar. E o dia se foi, né? Porque passa tudo muito rápido. E fiquei com isso, né? Levaste-me o coração com um dos teus olhares. Cheguei até mesmo a cogitar compartilhar novamente o testemunho aqui, que eu já deixei no canal, principalmente no estudo de Cantares, sobre esse versículo, né? Para quem não sabe, nós estudamos todos os versículos de Cantares aqui, e isso trouxe uma grande libertação na vida de muitas mulheres que esperam no Senhor, um grande aprendizado no meu casamento, foi libertador. Depois do estudo de Cantares, graças a Deus, as picuinhas foram totalmente eliminadas. Veio uma maturidade assim surreal na minha vida e na vida do meu esposo, do Sérgio. E eu fui orar ao Senhor o que ele queria sobre aquele versículo. Ele levaste meu coração com um dos teus olhares, né? Com um dos, não com os teus olhares, mas um dos. Então tem um mistério nessa palavra. E eu me lembrei que quando eu olhei nos olhos do Sérgio na janela, né, do meu local de trabalho, foi nesse dia que ele me mandou uma mensagem de boa noite no WhatsApp. Antes disso, eu nunca tinha olhado nos olhos dele. E naquele dia eu quis olhar. Eu quis olhar porque eu percebi e descobri que ele estava frequentando muito a minha janela vendendo pão. E depois de muito tempo que ele estava frequentando muito, eu fui descobrir que ele estava solteiro, que ele não estava mais comprometido com ninguém. E não que eu me interessei, porque assim, o encontro de almas geralmente não é alguém que você se interessa muito pelas possibilidades que a vida impõe. Porque geralmente quando nós achamos que nós estamos maduras para um relacionamento, a gente não descarta mais possibilidades, principalmente financeira, né? Que envolve muito no contexto sentimental, porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Então eu via mais o Sérgio como um menino, perto do que eu já tinha passado, vivido, e de que eu almejava e precisava na minha mente fraca, né? Porque a forma que Deus trabalha vai nos confundir também. Então eu não via possibilidade nele, eu só achava ele bonito. Eu achava ele muito bonito, atraente, mas com respeito, porque até então ele era comprometido. Então não interessava em ter um papo, nada com ele. Eu só comprava o salgado, o pão que ele vendia e nem perguntava se estava tudo bem nem nada. E dava tchau, tchau. Até que um dia eu perguntei pra ele, tá tudo bem com você? Ele falou, tá tudo bem, tô solteiro, tô sozinho. E no outro dia eu olhei pra ele, eu olhei nos olhos dele de propósito mesmo. Falei, eu vou olhar nos olhos dele. Já tinha algo ali, Deus já estava abrindo a minha visão. E no estudo de Cantares saiu que existe um véu que separa os olhares desse encontro. Existe um véu que separa, e quando Deus quer tirar esse véu, você começa a enxergar essa pessoa. Então esse vídeo de hoje é muito importante, é extremamente importante, é de utilidade pública, porque muitas vezes nós somos roubados, nós estamos sendo roubadas, né? A nossa bênção está sendo atrasada, porque falta apenas um olhar. Isso é muito sério. E eu olhei para ele, no próximo dia eu olhei nos olhos dele, perguntei novamente se estava tudo bem, uma coisa assim. Olhei dentro dos olhos dele. E ele olhou também nos meus olhos e me mandou uma mensagem de boa noite. E depois dessa mensagem de boa noite, era em torno das 10 da noite, nós conversamos e rimos muito até umas 5 da manhã.
Foi um dia assim incrível. Eu lembro que as minhas filhas me disseram assim: mãe, por que você não para de rir? Porque era o dia mais feliz da minha vida, né? Na verdade, eu nem sabia ainda, mas Deus já tinha rasgado o véu ali que separava o encontro de almas. E depois desse dia, nunca mais a gente parou de se falar. Já faz 7 anos isso. Nunca mais mesmo. Até hoje, estamos aqui firmes, juntos, inseparáveis, porque aquilo que Deus uniu, é muito difícil, viu? De conseguir separar. Tem que ter muito dinheiro para acender vela, tem que ter muito dinheiro, muita energia para desejar mal, porque o que Deus faz, dificilmente alguém consegue derrubar. E ainda mais a gente que não dá mole para Satanás e para o inferno. A gente está na linha de frente da batalha. E a gente não está para desistir, nem para retroceder. E não tem circunstância nenhuma na vida que separe um verdadeiro encontro quando se existe uma base, né? Então é muito importante isso aqui. Se você tem uma base firmada, né, uma construção na rocha, nada vai separar, nada vai derrubar. Não tem tempestade, não tem doença, não tem miséria, nem dificuldade financeira, nem familiar que consiga separar esse casal. E quando Deus me deu a oportunidade, o lance veio, o olhar, né? Algo que eu desprezava muito antes na minha vida, porque eu me lembro, ontem eu me lembrei disso, que eu namorei um rapaz, acho que uns 2 anos na minha juventude. E eu lembro como se fosse hoje. Então Deus já trabalhava na minha vida sentimental para esse ministério hoje. Deus já trabalhava desde o início. E eu me lembro que uma vez eu estava em casa apaixonada pelo rapaz, apaixonada. E eu fiquei a noite inteira pensando e tentando lembrar a cor dos olhos dele. Acredita nisso, gente? Já fazia um bom tempo que eu estava com esse rapaz. Eu era um pouco tímida, mas eu creio que não era timidez. Era sim um desencontro bem forte espiritual mesmo. E eu fiquei a noite inteira falando como que é a cor dos olhos dele, como que é os olhos dele, eu não consigo lembrar. É como se tivesse assim algo impedindo a minha visão sobre aquele encontro com aquele rapaz, porque era um encontro carnal, não era um encontro de almas. E Deus não permitiu eu desvendar a alma dele, nem tampouco ele desvendar a minha alma. E eu achando que, né, era a pessoa da minha vida, mas eu não sabia o melhor de Deus. Não sabia que Deus tinha algo melhor do que aquilo. Porque se eu soubesse, naquele tempo eu tinha abrido mão daquele encontro carnal. Uma coisa diabólica. A Bíblia fala que a sabedoria terrena, ela é animal diabólica. Não vem do céu. Mas a sabedoria de Deus, daquele que espera no Senhor verdadeiramente, é algo louvável. A mulher sábia, ela vai edificar uma casa, né? E a mulher que não tem sabedoria, ela vai destruir tudo com as próprias mãos. Então não precisa ninguém nem interferir, né? Quando você não está com Deus para destruir o seu relacionamento. Você mesma se responsabiliza por isso, é bíblico. Então, Deus me fez meditar nessa palavra do olhar, né? E eu não conseguia visualizar o olhar daquele rapaz. E o olhar do Sérgio, numa única e primeira vez, se tornou inesquecível para mim. Totalmente inesquecível. Eu me lembro como se fosse hoje o olhar. Foi lindo, foi algo assim sobrenatural. Parece que eu entrei na alma dele. E foi uma troca, porque depois ele falou para mim sobre esse olhar também. E foi de forma espontânea que ele me disse. Ele falou assim, aquele olhar na janela fez eu te mandar aquela mensagem de boa noite. E não foi um olhar de flerte, foi um olhar sincero, verdadeiro, dentro dos olhos. Então, tem um mistério nisso. E Deus me trouxe aqui hoje para falar isso para você. Filha, fique atenta sobre o olhar, porque o olhar vai te trazer a testificação. O olhar vai trazer a libertação, né, desse vale na vida sentimental e vai te levar para a terra prometida, né? A oportunidade, ela ocorre para todos. Eu vou deixar um vídeo aqui agora, que veio como uma testificação para mim, né, do Cabelinho e da Bela, são artistas. É uma testificação muito forte sobre isso, do olhar. Mas isso não significa, né, que a pessoa vai viver esse encontro. Porque você viver aquilo que é seu por direito vai depender da sua vida com Deus. Né? Nada resiste ao tempo a não ser aquela casa que foi construída sobre a rocha. Agora, se está sendo construído sobre areia, ainda que seja algo verdadeiro, não vai prosperar, não vai prevalecer. Por isso que a Bíblia vai mencionar também que existe um reencontro. Né? Nós temos o testemunho da Cíntia aqui no canal, que ela viveu o encontro de almas com o Renan, que é o esposo dela hoje, namoraram na adolescência e depois se separaram e ficaram anos afastados. E depois viveram o reencontro. E no grupo Boaz, onde a Cíntia estava, veio uma grande testificação na palavra, uma profecia fortíssima de que haveria reencontros ali. E ela viveu o reencontro, né, casaram em santidade, e ela está com um verdadeiro e grande amor da vida dela, que sempre foi ele, desde a adolescência. Eu achei muito lindo o vídeo que eu vou deixar aí, e peça para Deus arrancar o véu. Quando você pedir, principalmente se você pedir na madrugada, Deus ele vai te mostrar
Quem é essa pessoa que está preparada para você desde a fundação do mundo? Porque a Bíblia fala que tudo que Deus tem para nós como plano do céu foi determinado desde a fundação do mundo. Então Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Para ele não existe limite no tempo. O tempo não pode impedir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E desde ontem Deus está falando conosco sobre o tempo. Então não deixe o inimigo te roubar no tempo. A serpente quer te enganar e paralisar o relógio do tempo na sua vida e atrasar a sua bênção. Peça para Deus arrancar esse véu e te mostrar quem é essa pessoa. E eu profetizo desde já, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai arrancando, meu Deus, todo o véu que separa, meu Deus, esse encontro de almas sobre a vida da tua serva, Pai. Arranca esse véu, meu Pai, faz ela enxergar, faz ela olhar, meu Pai, nos olhos dessa pessoa e discernir, Pai. E que o Senhor venha confirmar e testificar aquilo que é dela por direito, Pai, agindo o Senhor, Pai. Ninguém pode impedir, meu Deus. Venha agir, Pai, em favor das tuas filhas, nesse canal, nesse campo espiritual, Pai, onde o Senhor trouxe para nós o verdadeiro encontro de almas, programado para vivermos desde a fundação do mundo. Assim seja, Pai, conforme o teu querer, a tua vontade, eu profetizo. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no jardim dessa mulher, trazendo esse encontro para junto da alma dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, deixa o seu amém aí nos comentários, porque Deus vai testificar, Deus vai fazer na sua vida por esse ano, por esse tempo. O ano de 2024 vai ser uma grande colheita e uma grande alegria na vida sentimental de muitos aqui. Você vai viver, vai ser um ano da plenitude e da totalidade do Senhor, o ano da colheita, o ano profético, o ano assim inesquecível para muitos aqui. Toma posse em nome de Jesus. Não, mas foi assim, pela visão. Tinha um exercício lá, na preparação, que era de estátua, tá ligado? Todo mundo ficava andando pela sala assim, aí a professora falava assim, quando der estátua, você tem que encarar uma pessoa. Na hora que ela falou estátua, eu procurava alguém pra olhar e todo mundo já tinha olhado pra dupla. Quando eu vi assim, a Isabela também tava olhando pra ninguém. Eu olhei pra ela me olhou. Mas quando eu olhei pra ela, eu já olhei com outros olhos. Eu tava, muito evitando fazer contato visual com ele, porque eu já sabia que aquilo podia ser o meu ponto fraco, realmente. E aí ele fez isso, ele ficou o que foi, garota? E aí o resto é isso.